Boa tarde a todos. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. A leitura de acordo, a discussão da ata da sessão anterior, uma emenda, aprovada sem emendas. Acordo, tem para leitura algum acordo? Não. Proposições, indicações, doutor Glauber. Só de boas-vindas a Vossa Excelência por estar aqui mais uma vez. É sempre uma presença gratificante, presidente. Obrigado, Excelência. Doutor André. Senhor presidente, só complementando, aderindo a boas-vindas e também pessoalmente parabenizando pela eleição para corregedor do próximo biênio TJ, e a presença de Vossa Excelência é sempre muito gratificante e um aprendizado para nós. Também adiro a proposição. Não sei se é de parabéns ou de... Mas enfim, eu adiro. E acostar os dois, senhor presidente. Tanto o doutor Glauber quanto o doutor André. Doutor Gustavo. Boas-vindas. Também, senhor presidente, a satisfação enorme tê-lo aqui conosco e adiro às proposições que já foram feitas. Doutor Capistrano. Senhor presidente, do mesmo modo, eu, como os demais, saúdo Vossa Excelência, parabenizo, ou como disse o doutor, não sei se parabenizo ou não, né? E mais dizer, sobretudo, que a gente não ficou feliz não com sua eleição para a corregedoria. A gente preferia que o senhor não fosse eleito, porque aí no próximo ano vai ter que deixar a corte. E aí a gente não vai ter a alegria desses encontros ocasionais aqui na corte. Tirando a brincadeira, senhor presidente, parabenizar pela eleição para o cargo de corregedor do Tribunal de Justiça e dizer que é sempre uma alegria ter a presença de Vossa Excelência aqui na corte conosco. Ok, eu agradeço, renovo sempre a honra de estar aqui, agradeço todas as proposições. Na verdade, para mim é sempre prazeroso poder voltar a esta corte. Quanto à corredoria, realmente é mais uma experiência, é um cargo pelo qual não passei ainda na Justiça Estadual, passei aqui na Justiça Eleitoral, e na verdade foi quase que uma convocação que eu não pude recusar. Realmente tive que fazer uma escolha, não sei se foi acertada, mas espero que Deus nos ajude para poder superar mais essa missão que me foi confiada pela Corte Estadual. Eu sempre costumo dizer que gosto muito do TRE, né, que passei aqui já há algum tempo, onde fiz boas amizades e foi uma experiência muito enriquecedora para mim e, sobretudo, porque pude constatar a capacidade dos seus servidores, a dedicação dos servidores desta Corte e também todos os membros que por aqui passaram, que tiveram oportunidade, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver, incluindo, evidentemente, o Ministério Público Eleitoral. Mas foi quase, como eu disse, uma convocação do TJ e eu tive que realmente fazer essa, não sei se posso dizer também opção, mas agradeço de qualquer sorte e muito feliz a proposição e a lembrança de Vossa Excelência. Certamente sentirei também por não poder estar aqui no próximo biênio na condição de membro da Corte. Processos da pauta são um processo em pauta, não é? Da eleitoria do doutor André. Não é isso? Vossa Excelência tem a palavra para identificar e votar em seguida, Excelência. Obrigado, presidente. Recurso eleitoral 334766-2016, procedência Monte Alegre, 44ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, vereador, eleição proporcional, recursos financeiros de campanha, apresentação de contas, desaprovação, rejeição das contas. É o recorrente Robespierre Ramorá de Azevedo da Silva, advogado Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros e outros. Passando ao relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por Robespierre Hammurabi de Azevedo da Silva contra a sentença que desaprovou sua prestação de contas referentes às eleições de 2016. No parecer conclusivo às folhas 82 e 85, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas, haja vista a omissão de depósitos na conta bancária da campanha que totalizaram R$ 1.460 e cheque descontado da conta bancária
no mesmo montante. O juiz eleitoral, acompanhando o parecer contábil e o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas em razão da omissão de receitas e despesas em valor significativo, correspondente a 30,58% do total dos recursos financeiros e 8,54% do total de receitas, no que se refere o que fere à transparência das contas apresentadas, no caso aqui incluindo as doações de bens estimáveis. Inconformado, o candidato interpôs recurso, alegando que efetuou os depósitos por engano, pois deveria ter sido feito em sua conta pessoal. Ainda argumentou que sacou os valores depositados, conforme a orientação do gerente bancário, diante da impossibilidade de estorno, contra razões pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação do recorrente para que, querendo, juntasse aos autos o extrato de movimentação de sua conta bancária pessoal, demonstrando que aqueles recursos, em um segundo momento, foram ali creditados e depositados após terem sido sacados da sua conta de campanha. Isto já em série de, após o recurso, a Procuradoria Regional Eleitoral pediu essa diligência que foi deferida. Intimado, o candidato alegou que, aspas, após o saque realizado da conta de campanha dos valores erroneamente depositados, o recorrente não mais efetuou o depósito em sua conta corrente pessoal, ante a necessidade de destinação de recursos para outra finalidade, fecha aspas, conforme documento anexado, visando comprovar o pagamento de serviços particulares, sem qualquer conotação eleitoral, mais uma vez em aspas. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Vamos votar, excelência. Passando para o voto, conforme se observa dos autos, consta no extrato bancário da conta específica da campanha do recorrente o depósito de valores de R$ 1.040 e um outro de R$ 420. Na mesma data do depósito, 26 de outubro de 2016, o candidato sacou os respectivos valores mediante a emissão de um cheque contra essa conta e não contabilizou tal ato na prestação de contas, contrariando o artigo 6º da Resolução TSE 23.463 de 2015. Quanto à mencionada irregularidade, o recorrente alegou a ocorrência de equívoco na operação, afirmando que os valores deveriam ter sido depositados em sua conta pessoal e que sacou o montante conforme orientação do gerente bancário, diante da impossibilidade de estorno, conforme folha 94/96. No entanto, dada a oportunidade para que o candidato juntasse aos autos o extrato de movimentação de sua conta bancária, demonstrando que aqueles recursos, em um segundo momento, foram ali creditados ou depositados, alterou a sua tese defensiva, alegando que não mais efetuou o depósito em sua conta corrente, devido à necessidade de pagamento de serviços particulares, e juntou documentos. Infrutífera, entretanto, a tentativa de comprovar o alegado mediante documentos comprobatórios de despesas diversas, pois não é isso que se está discutindo. Nesse ponto, com razão, o emissor do parecer técnico, ao afirmar que, aspas, depósitos ou transferências equivocadas em conta bancária de campanha devem ser objeto de estorno e não de uma nova operação equivocada, que é o saque pelo próprio candidato, sob pena de ferir a transparência da arrecadação. Fecha aspas. E no caso, se ao menos tivesse voltado para a conta dele, como ele alegou na primeira oportunidade ainda, no primeiro grau, mas não. Após intimado, já após o recurso, ele junta outros documentos para comprovar essa referida despesa. E prossigo. As incongruências verificadas nos recibos eleitorais
quando em confronto com os dados informados pelo candidato, comprometem a fidedignidade e veracidade, ensejando a sua desaprovação. Também há que se considerar que o valor da irregularidade em questão, de R$ 1.460, corresponde a 30,58% dos recursos financeiros declarados pelo candidato, um total de R$ 4.773,40, tornando assim inviável a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a desaprovação nos termos da jurisprudência desta Corte. Transcrevo aqui um recurso eleitoral da relatoria do desembargador Monteiro da Silva, neste sentido, de decisão de 30 de novembro de 2017. E com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Robespierre Hammurabi de Azevedo da Silva nas eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Não, excelência. Doutor Dantas, como vota? Senhor, mas o doutor André realmente ele fez uma síntese da situação e eu o acompanho no voto. Doutor Gustavo. Também, senhor presidente, eu acompanho o relator porque essa situação de trânsito de valores não justificados pela conta, ela termina por comprometer, né? Essa justificativa de que foi um engano, mas mesmo oportunizado por mais de uma vez depois do requerimento do Ministério Público, e mesmo assim não houve nenhuma comprovação desse engano, isso termina por comprometer a transparência, né, do processo de prestação de contas. E o relator analisou isso muito claramente. Eu acompanho integralmente. Doutor Vladimir. Senhor presidente, da análise do voto, do relatório feito pelo doutor André, percebe claramente que houve, inclusive, uma sucessão de erros nessa movimentação, porque o candidato deposita em sua conta, faz um autodepósito, um autofinanciamento, aí depois argumenta que equivocou-se de conta, em vez de pessoa física, depositou na conta do candidato, e não houve nenhum saque, né? Emite um cheque, ele mesmo desconta o cheque na boca do caixa, que também é outra operação proibida, o saque na boca do caixa de recursos de conta bancária de candidato. E, inclusive, deve ter gerado, né, doutor André, um outro problema, porque não deve ter sido emitido recibo eleitoral. Quer dizer, é um problema gerando outro, O candidato, a cada movimento que fez na conta, tentando consertar o anterior, gerou um problema novo, agravando a situação de suas contas. E, então, com esses acréscimos, eu acompanho integralmente o relator. Ok, doutor Glauber, como vota? Também, senhor presidente, eu acompanho o bem lançado voto do relator com as ilustres razões que convergiram a ele. Proclamo, então, a unanimidade de votos, negado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Publicado em sessão, né? Não, isso não é... DJE. Só PJE, ok. Eu aprendo ainda. Não há mais processos em mesa, em pauta para julgamento. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a nossa sessão.